Quantas vezes a gente deixa de receber as mudanças que nós já estamos prontos para vivenciar porque a gente resiste, a gente não consegue soltar, a gente não consegue deixar ir, porque a gente tem a impressão de que isso significa desistir dos nossos sonhos. E essa interpretação errada mantém a gente sempre no mesmo lugar. Vamos entender como é que a gente pode fazer diferente? Vem comigo nesse vídeo. Eu sou a Renata Fernandes e este é o Reconexão Interior. Essa semana eu estava dando uma olhada no site do Deepak Chopra. O Deepak Chopra é um médico indiano que vive nos Estados Unidos e escreveu um dos meus livros preferidos, que se chama As 7 Leis Espirituais do Sucesso. Eu li esse livro a primeira vez, eu tinha uns 19 anos de idade, e ele é um livro muito legal, fininho, prático, objetivo, vai direto ao ponto. Então, desde então, eu continuei acompanhando o Deepak como autor, né? Ele tem vários livros publicados. E no site dele, ele tem uma seção que se chama Deepak Responde. E essa semana tinha uma pergunta muito interessante sobre isso, né? Sobre entregar, sobre soltar e como criar uma nova realidade a partir disso. E eu queria compartilhar isso com vocês porque eu acho que ela é uma excelente fonte de vários insights que a gente pode ter aqui, tá bom? Então a pergunta, ela começa assim: como eu posso mudar a minha situação de vida ou o cenário da minha vida? Eu já entendi que nós vivemos num sonho e que quando queremos alguma coisa, devemos aprender a deixar ir. O paradoxo da natureza da vida é que o próprio querer nos mantém afastados do nosso objeto de desejo e que, portanto, para receber é preciso entregar. É muito legal essa primeira parte da pergunta, porque, como vocês podem perceber, é uma pessoa que já vem estudando sobre o assunto. Eu acho que muito na tentativa de evitar receber essas coisas como resposta, né? Ele já deixou claro logo no início que ele já entendeu que a gente vive numa projeção de realidade, né? Num sonho, e que para que a gente consiga vivenciar os nossos sonhos, criar a nossa realidade, a gente precisa entregar. Porque só o fato da gente querer alguma coisa é a mesma coisa que a gente emitir uma mensagem de que a gente não tem. Eu só vou querer aquilo que eu não tenho, concorda? Então, a fonte do meu desejo é o que mantém o que eu quero vivenciar afastado de mim. É isso que ele está explicando aqui. Ele explica que ele já entendeu esses conceitos. Aí ele continua assim: eu sinto mais do que tudo que eu não alcancei ainda o que eu queria na vida. E eu desejo desesperadamente entender como deixar ir. Eu vejo outras pessoas com uma vida como a minha, com empregos sem futuro e uma vida sem futuro. E eu preciso entender como deixar ir sem me conformar. E ele continua: o desejo por uma vida melhor me dói por dentro, mas eu tenho medo de aceitar a minha vida como ela está, porque isso definitivamente não é onde eu quero estar e nem o que eu quero ser. E aí, quantas vezes na vida a gente também já não se colocou neste lugar, né? Já não se sentiu extremamente perdido por estudar tudo sobre espiritualidade, sobre criação de realidade, sobre tudo que envolve esse assunto, e no fim das contas se sentir completamente frustrado por, na prática, não conseguir fazer nada acontecer. Né? Percebe o tom de frustração dele nessa mensagem, dizendo que ele desesperadamente precisa aprender a deixar ir, porque ele não aguenta mais viver nessa mesma situação? E aí, na resposta, o Deepak fala assim: você muda a sua situação de vida, mudando as suas crenças de dentro para fora. Que é outra coisa que eu falo aqui muitas vezes no meu canal, né? E o que ele quer dizer com isso? Com mudar as suas crenças de dentro para fora?
O que a gente muda na nossa vida não é a vida em si, é a forma como a gente percebe a nossa vida. Lembra que lá no comecinho da pergunta ele fala que ele vê tanto a vida dele como de outras pessoas em trabalhos sem futuro e ele não vê um futuro para a própria vida dele e para a vida de outras pessoas ao redor dele. Então, onde é que está o foco de atenção dele, né? O foco da atenção dele está nos problemas. Ele não está conseguindo enxergar a vida dele sob um outro ponto de vista, enxergar a vida dele sobre uma outra perspectiva. E para absolutamente tudo o que a gente vive, absolutamente tudo o que a gente experiencia, sempre existem duas formas de interpretação. Numa delas, a gente vai interpretar aquilo que a gente está vivendo pelo viés do ego, e ele vai sempre contar pra gente uma historinha triste, como é a história que ele conta para esse rapaz da pergunta, né? A história que ele conta para esse rapaz é: olha, você já estudou tudo, você já fez tudo o que esse cara fala, no caso o Deepak, né? E nem assim você tá conseguindo alcançar as coisas que você quer. A sua vida continua essa mesma porcaria de sempre. Ou a gente pode interpretar o que a gente está vivendo nessa atual circunstância, né, a partir do viés da nossa inteligência interior. E aí talvez a nossa inteligência interior vai olhar para esse emprego que ele vê como sem futuro, né, como uma oportunidade. Uma oportunidade no sentido genérico da palavra, né, da gente olhar para aquilo como um contraste, algo que a gente possa estar experimentando para entender o que a gente não quer e decidir o que a gente quer para nossa vida, ou de uma forma muito mais objetiva, no sentido de que esse emprego, ele pode não ser o emprego dos seus sonhos, mas como é um emprego que talvez você já tenha habilidade, você já tem prática para fazer tudo que você faz, você consegue ter tempo de sobra para fazer outras coisas, né? Para começar a trabalhar naquilo que você realmente quer. Enfim, as interpretações, as possibilidades de interpretações, quando a gente fala em termos de inteligência do eu superior, né, da nossa centelha divina, elas são infinitas e elas vão se adequar de acordo com as crenças de cada um. Por isso que a gente precisa se abrir para isso, né? E aí, quando a gente muda a nossa interpretação sobre a nossa situação de vida, a consequência natural disso é que a vida vai mudar. Isso é que é aceitação. Aceitação não é desistir dos nossos sonhos, né? Aceitação é você conseguir olhar para a situação que você está vivendo para além da interpretação que o ego está te dando. A interpretação que o ego vai dar sempre vai ser a primeira que vai vir na nossa mente. Mas se a gente prestar atenção, por trás dessa historinha triste, sempre existe uma outra possibilidade. E quando a gente olha para o nosso cenário a partir dessa outra possibilidade, a gente está aceitando a vida pelo que ela é agora. E aí, quando a gente aceita a vida pelo que ela é agora, da forma como ela está agora, a gente consegue entender que tá tudo bem, né? Que tá tudo certo. Aí sim, a gente começa a se abrir para que as coisas mudem, para que outras oportunidades apareçam, para que o cenário da nossa vida de uma forma geral mude. Então vamos olhar como que o Deepak continuou a responder essa pergunta. Ele fala assim: estar no momento presente nunca é desistir. Isso significa que a sua consciência está desperta e participando da evolução do fluxo da vida que está acontecendo agora. Se você está realmente desperto, nenhum emprego vai parecer como sem futuro. Olha só que legal. Aqui nessa parte, eu acho muito interessante quando ele menciona se você está realmente desperto. Porque lá no início da pergunta, o rapaz fala: eu já entendi que o que a gente está vivendo é um sonho. Mas será que ele entendeu mesmo, né? A impressão que eu tenho é de que ele entendeu tudo isso apenas intelectualmente, apenas na cognição intelectual. Ele não entendeu isso em termos de vivência, em termos de experimentar isso, né?
E aí só esse entendimento intelectual não leva a gente adiante. Porque se você já entendeu que tudo que a gente está vivendo aqui é um sonho, concorda que talvez você não dê mais tanta importância para as histórias que o ego conta, porque a projeção que a gente vive, né, a projeção da realidade, ela é feita por quem? Ela é feita pela nossa inteligência superior? Não. As coisas que a gente mais sofre na nossa vida, a gente sofre por causa dessa projeção egóica, por causa dessa projeção do ego, né? Então, se você já entendeu que tudo isso é projetado, que tudo que a gente vê como material, que a gente interpreta como material, é na verdade uma projeção, então você pegou o ego e você já não dá mais tanta importância para as historinhas tristes que ele te conta, né? E o rapaz, ele tá dando tanta realidade para os problemas que ele vê na vida dele, que ele inclusive menciona que ele não vê isso somente na vida dele, né? Eu vejo na minha vida e eu vejo também na vida de outras pessoas, que outras pessoas também vivem empregos sem futuro e vidas sem futuro. Ele confirma essa situação, o ego está confirmando essa situação, não só sobre a perspectiva da vida dele, ele vê isso na vida dele e ele confirma através do olhar que ele tem sobre a vida de outras pessoas ao redor dele. E isso é uma interpretação muito pessoal, certo? Como é que você pode julgar se uma outra pessoa está vivendo um emprego, está infeliz naquele emprego, se você não está na pele dela? Talvez aquele emprego que você julgue ser um emprego que traz infelicidade, para ela é uma grande conquista. Para ela, dentro das crenças que ela tem, já é uma grande superação. E talvez seja um primeiro degrau da escada dela, né? Você não consegue ver, a gente não consegue ver as coisas um palmo na frente, nem com relação à nossa vida, né? Outra coisa legal que ele menciona é o se colocar no momento presente. Porque o se colocar no momento presente já é uma ressignificação na prática das nossas crenças limitantes. Quando você se coloca no momento presente, você não está mais dando tanta atenção àquilo que o seu ego te conta. E o seu ego, ele vai te levar ou para o passado ou para o futuro, né? Você sai do momento presente. Então, quando você deixa de dar ouvidos para as historinhas tristes que ele te conta, né? Nesse caso de que o emprego é uma porcaria, de que o emprego não vai trazer futuro para a vida dele, você já está ressignificando as suas crenças, você já está se abrindo, por exemplo, para uma possibilidade de enxergar um contato ali na sua empresa que pode te levar para um outro lugar, ou você pode enxergar aquele momento daquela atividade que você está fazendo como uma oportunidade para aprender uma habilidade nova que vai ser importante para você num próximo passo e assim por diante. E aí ele continua aqui falando assim: o poder da mudança que você tanto procura está dentro de você. Uma prática espiritual é a chave para despertar o seu verdadeiro ser. Quantas vezes a gente não estuda um monte de coisa e não coloca nada em prática na nossa vida? Quantas vezes a gente estuda tudo o que diz a respeito de cocriação de realidade, a partir de lei da atração, porque a gente está só focado em querer mudar, ao invés de se colocar presente, ao invés de aceitar a nossa vida como ela está nesse momento. Isso não significa de forma nenhuma desistir. A gente vai manter todos os nossos sonhos. A gente desiste é da expectativa que esses sonhos têm de nos fazer feliz. É disso que a gente tem que desistir, porque a felicidade já está dentro de você, dentro desse contato com o momento presente, dentro desse contato com a sua inteligência superior que guia a nossa vida, né? A gente é vivido através dela, através dessa força que percorre o nosso corpo, que nos alimenta quando a gente consegue se colocar no momento presente. Então, de novo, não existe nenhuma fórmula mágica fora da gente que vá fazer as coisas acontecerem, né? As respostas, elas estão todas dentro. As respostas estão na conexão com a nossa inteligência superior,
com aceitar essa guiança, com entregar os nossos desejos e esperar que o melhor aconteça. O melhor que a gente não sabe o que é ainda, né? A gente não precisa saber, a gente não tem como saber. Então tá tudo bem ter todos os desejos que a gente quer ter para nossa vida. Só não acredite que isso tem o poder de te fazer feliz ou de te deixar infeliz quando você não consegue alcançar, porque isso não é verdade, tá bom? Era isso que eu queria compartilhar com vocês no vídeo de hoje. Eu espero que essa mensagem ajude aí a clarear a cabecinha da gente nos momentos que a gente está se sentindo mais perdido, nos momentos que a gente sente que tudo que a gente faz não traz resultado. Se não está trazendo resultado, é porque a gente está com foco no lugar errado. A gente está lá escutando as historinhas que o nosso ego nos conta, tá bom? Muito obrigada! Se você gostou desse vídeo, deixa aí o seu curtir e até um próximo vídeo. Tchau, tchau!